Opa! Se havia uma coisa que separava os apóstolos dos outros homens, segundo os registros dos evangelhos, era a durabilidade da sua fé. Isso fica evidente em João 6, onde encontramos o relato da multidão que seguia Jesus, querendo o suprimento das suas necessidades físicas. Entre outras verdades, Jesus disse que ele era o pão da vida. No versículo 60 de João 6, lemos como a multidão reagiu. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: "Dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la?" A palavra discípulo neste verso se refere a todos que estavam seguindo Jesus, não aos 12 em particular. E João continua relatando que, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, dezenas, talvez centenas de pessoas que haviam ouvido os ensinamentos de Jesus e testemunhado os seus milagres, pararam de andar com ele. Mas não os 12. Eles permaneceram resolutos. Enquanto a multidão se dissipava, escandalizada, Jesus olhou para os 12 ao seu redor e disse: "Vocês também não querem ir?" Esta era a hora de ir, se algum deles estivesse disposto. Pedro falou pelo grupo quando disse: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." Eles estavam decididos a ficar com Jesus, não importando o preço. Com exceção de Judas Iscariotes, eles eram homens de fé verdadeira. Ao examinarmos este último grupo de apóstolos, descobrimos que, apesar das Escrituras relatarem muito pouco sobre eles, eles tinham suas peculiaridades e diferenças. Vamos conhecer um pouco de Judas, o filho de Tiago. Eu sou Marlon e está começando mais um Estudo na Garagem. O último na lista dos discípulos fiéis é Judas, o filho de Tiago. O nome Judas em si é um nome bonito, que significa Jeová conduz. Mas por causa da traição de Judas Iscariotes, esse nome terá para sempre uma conotação negativa. Tanto que quando João menciona o Judas que estamos estudando, ele o chama de Judas, não o Iscariotes. Judas, filho de Tiago, na verdade, tinha 3 nomes. Em Mateus 10, 3, ele é chamado Lebeu, apelidado Tadeu. Judas provavelmente era o nome que lhe foi dado ao nascer, e Lebeu e Tadeu eram basicamente apelidos. Tadeu significava filho do peito, invocando a ideia de amamentar um bebê. O nome tem um som engraçado e caricato, como filhinho da mamãe. Talvez ele tenha sido o mais novo em sua família e, sendo assim, o bebê entre vários irmãos, especialmente querido pela sua mãe. Seu outro nome, Lebeu, tem um significado similar. Vem da raiz no hebraico que se refere ao coração, literalmente filho do coração. Ambos os nomes sugerem que ele tinha um coração sensível e afetuoso, um coração de criança. É interessante pensar nessa alma amável e dócil andando por aí no mesmo grupo de Simão o Zelote. Mas assim foi e juntos eles contribuíram para um grupo bem complexo integrante de 12 apóstolos. Tinha pelo menos um de cada personalidade imaginável. Assim como os outros 3 deste grupo, Lebeu Tadeu é mais ou menos envolto no anonimato. Mas este anonimato não deve obscurecer o nosso respeito por ele. Todos se tornaram eficientes pregadores. O Novo Testamento registra um incidente envolvendo esse Judas Lebeu Tadeu. Ele está nos registros de João sobre o discurso de Jesus durante a última ceia. Em João 14, 21, Jesus disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E João acrescenta: disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aqui nós vemos o humilde e sensível coração deste homem. Ele não disse nada imprudente ou atrevido ou com excesso de confiança. Ele não repreendeu o Senhor como Pedro fez. Ele não podia acreditar que Jesus ia se manifestar para esse bando de 11 homens considerados gentalha da sociedade e não iria se manifestar para o mundo todo. Afinal, Jesus era o Salvador do mundo todo. Ele tinha sempre suposto que ele tinha vindo para estabelecer o seu reino e sujeitar todas as coisas a ele mesmo. A boa nova do perdão e salvação, com certeza, era uma boa nova para todo o mundo. Os discípulos sabiam disso muito bem, mas o resto do mundo ainda estava muito sem noção a respeito. Judas Lebeu-Tadeu era cheio de esperança pelo mundo e, no seu jeito inocente de ser, queria saber por que Jesus não ia se revelar para todos. Ele estava, obviamente, ainda esperando ver o reino aqui na terra. Jesus deu uma resposta maravilhosa e a resposta foi tão sensível quanto a pergunta. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Cristo iria se manifestar a qualquer um que o amasse. Judas ainda estava pensando no nível político e material. Como assim Jesus não vai tomar conta do mundo? E ao responder, Jesus estava dizendo que não iria conquistar o mundo eternamente, mas iria conquistar os corações do mundo, um de cada vez. A maioria dos registros da época referentes a Lebeu-Tadeu sugerem que poucos anos depois de Pentecostes ele levou o evangelho para o norte, para Edessa, uma cidade perto do rio Eufrates, na Mesopotâmia, na região onde hoje é a Turquia. Existem inúmeros registros antigos de como ele curou o rei de Edessa, um homem chamado Abgar. No IV século, Eusébio, o historiador, em seu livro História Eclesiástica, livro 1, parte 13, disse que os arquivos de Edessa, hoje destruídos, continham registros completos da visita de Tadeu e a cura do rei Abgar. O símbolo apostólico tradicional de Judas Lebeu-Tadeu é um bastão, pois os registros dizem que ele teria sido espancado até a morte com um bastão por causa da sua fé. Portanto, essa alma amável e dócil seguiu a Jesus de forma fiel até o final. Seu testemunho foi tão eficaz e de longo alcance quanto o dos discípulos mais conhecidos. Tadeu, como os outros discípulos, é prova de como Deus usa perfeitamente pessoas ordinárias de maneiras extraordinárias. Ao encerrar este episódio, afirmamos mais uma vez que a Bíblia é a única revelação divina e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até a próxima!